Meus amigos regentes, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Tomara que todo mundo esteja bem. Esse é o segundo vídeo da série que eu estou produzindo para falar exclusivamente a respeito de componentes que faltam. Ontem à noite estreou aqui nesse canal o primeiro vídeo dessa série e eu mostrei naquele vídeo o porquê que os regentes não devem focar o seu pensamento, porquê que eles não devem focar a sua atenção naqueles componentes que estão faltando ou estão descompromissados com o conjunto. E no vídeo de hoje, na sua companhia, nós vamos olhar para essa questão e vamos entender por que os componentes faltam aos ensaios. Você não deve sair daí, é rapidinho, é só o tempo de você assistir aquela nossa vinheta e eu já estou de volta. Até já! Meu amigo regente, minha amiga secretária de conjunto que está chegando aqui agora, se você ainda não tiver assistido o vídeo primeiro dessa série, não perca tempo. Clique aqui na descrição desse vídeo e acesse o primeiro para você conseguir entender a sequência inteira, tá? O que eu vou falar aqui hoje é uma continuação do que eu falei ontem. Se você não assistiu a parte de ontem ou se você não entendeu, clique aqui no link abaixo que está aqui na descrição desse vídeo, veja isso novamente ou veja pela primeira vez, entenda tudo direitinho para depois você dar seguimento. Combinado assim? Como eu disse, o vídeo de hoje é para a gente entender por que será que os componentes faltam aos ensaios? Será quais são os sinais que nós como regentes ou então nós como líderes de conjuntos estamos emitindo para fazer com que esses componentes tenham a impressão de que podem ir ao ensaio hoje, faltar mais 3, aí depois ele vem do mês que vem e aí volta só quando estiver chegando o dia da festa. O que será que pode estar acontecendo conosco e que está fazendo esse tipo de pensamento nascer nos nossos componentes? Como eu sempre digo, e eu posso atestar isso para você de trás para frente e de frente para trás, componentes são reflexos de regentes e todos os comportamentos que os componentes desenvolvem no meio dos conjuntos têm, de certa forma, uma relação direta com os sinais que nós, regentes, nós, líderes, emitimos. É claro que muitos desses sinais a gente emite até sem saber, a gente acaba não tomando consciência deles e aí no dia a dia a gente acaba praticando algumas coisas e essas coisas funcionam como uma linguagem, dão a essas pessoas o direito de desenvolverem pensamentos, alguns até escabrosos. Eu vou falar algumas coisas aqui em linhas gerais. A minha intenção não é diagnosticar o seu conjunto, a minha intenção é acender na sua mente de regente alguns pontos para que, com base neles, você diagnostique o que é que está acontecendo no seu conjunto. A questão principal aqui é você compreender que, se tem gente faltando no seu conjunto, existe um problema. E eu quero acender uma luz sobre esse problema para que você consiga enxergar a solução e depois que você enxergar a solução, que você esqueça o problema e foque nas soluções. Foque nas ações que vão gerar resultados que, depois de concretizados, vão matar esse problema. Combinado assim? Então vamos lá. A primeiríssima coisa que eu quero que fique muito claro na sua cabeça de regente é que todo mundo, em alguma época da vida, em algum dia do ano, do mês, pode acontecer de precisar faltar um ensaio e isso não é bicho de 7 cabeças, isso não é nada de outro mundo. A gente passa por percalços, a gente passa por problemas e de vez em quando a gente pode sim ser surpreendido por alguma situação e não poder comparecer ao ensaio e quanto a isso não há nada de estranho. Entretanto, esse ato que num primeiro momento pode ser considerado normal e passível de acontecer com qualquer pessoa, se for tomando algumas proporções, ele passa sim para um campo de anormalidade. E todas as vezes que esse ato entra num campo de anormalidade, aí a gente precisa dar uma observada para criar uma solução
e voltar a colocar isso dentro de parâmetros normais outra vez. E estando isso então super entendido entre nós, fique claro que eu estou falando de situações anormais. Eu estou falando aqui de componentes que faltam aos ensaios de forma sistemática, de pessoas que não têm problema nenhum em estampar na cara da sociedade que ele está sim descompromissado com aquele conjunto e que ele vai ao dia que dá certo e que primeiro ele cuida de todas as outras coisas na vida. Se sobrar tempo e ele não tiver nenhuma pipoca para fazer, aí sim ele vai ao ensaio. Eu me refiro a essas pessoas. É em cima dessas pessoas que nós precisamos criar soluções. Mas para criar soluções, como eu disse, a gente precisa contemplar o problema. Eu vou relatar 4 situações, porque pelas pesquisas que eu fiz, são as 4 que mais dão direito a essas pessoas de faltarem aos ensaios e acharem que está tudo bem. Então vamos à primeira dessas situações. Incompatibilidade de horários. Existem conjuntos que estão formados há 20 anos, há 25 anos, há 10 anos, e lá atrás, quando esse conjunto foi formado, aquelas pessoas que compunham, aquelas pessoas que formavam esse conjunto, tinham disponibilidade para ensaiar, por exemplo, numa quarta-feira à noite. Os anos passaram, as décadas passaram, aquela formação inteira se mudou, aquele pessoal tudo casou, outros foram embora e pessoas novas foram chegando. Só que aí a frequência dessas pessoas nos ensaios começa a cair e a liderança não atenta para o fato de que esse dia e horário para ensaio não está sendo mais possível para essas pessoas que foram chegando. E aí, em nome de uma tradição, em nome de um costume, porque foi assim desde que o conjunto foi fundado, esse ensaio então fica acontecendo com 7 ou 10 pessoas, porque tem 13 pessoas que estudam à noite e não podem vir ao ensaio, e tem mais 14 que trabalham e o horário de trabalho não permite chegar ao ensaio. Será que não está na hora de a liderança desse conjunto abrir uma discussão sadia ali dentro do conjunto e entender se esse dia e horário estão realmente compatíveis para funcionar esse ensaio? Porque se essa discussão não for levantada, se esse assunto não for abordado, a solução não irá aparecer. E aí o regente vai ficar a vida inteira ensaiando com 7 ou com 10 e reclamando dos outros que não estão vindo, mas não vêm por pura incompatibilidade de horários. Não é porque estão desmotivados, não estão descompromissados, não é nada disso. É porque ou estão trabalhando, ou estão estudando, ou estão inseridos em alguns compromissos que geram incompatibilidade com o horário do ensaio. É possível resolver isso? É só a gente entender que existe uma falta massiva de componentes nesse ensaio e aí agora a gente faz o quê? A gente tira o olho desse problema e começa a colocar o olho em soluções. E aí nós vamos começar a pensar como resolver isso. Seria o caso de mudar o dia do ensaio? Quem sabe, talvez. Poderia ser o caso de ter um horário de ensaio alternativo que pudesse abranger essas pessoas que não podem ensaiar naquele dia oficial e esse ensaio ficar sob a responsabilidade de um segundo regente, de um terceiro regente? Quem sabe, talvez seja uma alternativa. Fato é que solução tem. Se nós tirarmos o olhar daqui do problema e passarmos a buscar a solução, ela vai nascer. Se a gente colocar isso em ação, então, aí é que vai ser glória. Amém? Agora tirem os mais sensíveis da sala e se prepare, porque eu vou acender a segunda luzinha na sua mente e essa segunda luzinha vai mostrar por que tem muita gente que falta aos ensaios. Vou precisar contar de 1 até 3 e se prepare porque vai doer. 1, 2, 3, lá vai. Ensaios ruins. Gente, tem alguns ensaios que realmente não dá, a coisa é muito desajustada, é muito desinformada, é muito desestruturada e a gente teria que de verdade ter muita paciência para participar deles. Existem algumas configurações de ensaios produzidos por alguns regentes que são, na verdade, um insulto à inteligência das pessoas. E os queridos regentes precisam entender que muito mais importante do que a apresentação no culto à noite, no domingo, muito mais importante do que essa apresentação
é o ensaio. O ensaio é onde a coisa é construída, é onde se faz o alicerce, é onde se constrói segurança, é no ensaio. E é muito clara a distorção de valores que alguns regentes dão para esse fato. É incontável a quantidade de regentes que acreditam que aquele momento, aqueles 5 minutos, aqueles 4 minutos daquele hino ali no culto à noite é mais importante do que a construção toda que se fez no ensaio. Aí o que acontece? Para aquela apresentaçãozinha de 4 minutos e meio, ele se prepara, veste uma roupa bonita, faz um penteado maravilhoso, coloca um salto lindo, engraxa o sapato que fica a coisa mais perfeita, alinha a gravata que vai impecável. E isso só para uma apresentaçãozinha que vai durar 3 minutos, 4 minutos e meio. E lá na hora do ensaio, que é quando se faz a construção toda, que é quando se planeja tudo que vai acontecer, aí ele não se preocupa, chega atrasado, chega sem saber o hino, não se preocupa com o formato do ensaio, não tem nada programado, vai bem no acaso mesmo. E aí, meu querido, qualquer pessoa com um pouquinho mais de senso aguçado não frequenta seu ensaio. E não frequenta não é porque ele não gosta de cantar, não é porque ele não tem tempo para ensaiar, não é porque ele não gosta de você, é porque o ensaio é ruim. É um negócio descabido que não tem início, não tem meio, não tem fim. Da mesma hora que começa a orar, já começou a cantar e já entrou com um assunto que não tem nada a ver. E agora a gente estava cantando, mas agora a gente já está falando de uma outra coisa. E aquela coisa desinformada vai derramando assim ao longo dos minutos. E quando pensa que não, a gente olha no relógio e dá vontade de perguntar: o que eu vim fazer aqui? O que eu vim procurar nesse lugar? Na primeira série que eu coloquei aqui nesse canal, falando sobre 15 desafios para regentes, um dos desafios, o 13º desafio, se não me engano, era o desafio de realizar ensaios produtivos. É aquela coisa que a pessoa chega e senta e fala: ai, que glória, eu sei o que eu vim fazer e eu estou fazendo. Eu sei o que eu vim aprender e eu estou aprendendo. Eu sei que agora está no início, eu sei que agora está no meio e eu sei que agora está chegando no fim. Eu sei que agora é hora de executar isso e agora eu sei que é hora de descansar. Tá tudo organizado, tá tudo bem feito. Eu falo aqui daqueles regentes que chegam na frente do conjunto no ensaio, mas chega com postura. Eu cheguei chegando, eu sei o que eu vim fazer aqui. Deixa eu dizer um negócio aqui para você assim, bem limpo, bem transparente. Enquanto você não conseguir desenvolver uma programação decente para o seu ensaio, uma programação que tenha cheiro, que exale organização para todos os lados, você nunca terá autoridade para cobrar a presença ou a ausência de alguém dentro desse ensaio. E não vai conseguir por um motivo muito simples: a linguagem é incompatível. A sua boca vai ficar falando para aquela pessoa que ela precisa vir porque é importante, mas um monte de comportamentos, um monte de gestos seus diz que aquele momento é um momentozinho bem casual mesmo, que pode ser bem de qualquer jeito. E essas duas linguagens não se encontram. E você tem dúvida de qual dessas linguagens vai prevalecer? É aquela que você emite sem verbalizar. É aquela linguagem do acaso, aquela do qualquer jeito. É essa que prevalece. Na hora que o seu componente está em casa sem saber se ele vai ou não para o ensaio, ele vai se lembrar exatamente daquela coisa desinformada, daquela coisa que não sabe se vai ou se fica, se acerta ou se erra. É disso que ele vai lembrar. E é essa coisa que vai fomentar na mente dele a ideia de não ir para o ensaio. E ele não vai. Ah, Eli, mas falando desse jeito até me dá uma preocupação, porque eu não entendo de música, sabe? Eu tô aqui é pela graça de Deus. E é pela graça de Deus que você precisa se organizar. Eu não falo de partitura, eu não falo de uma afinação perfeita, eu falo de organização. Tem regente que chega para iniciar um ensaio, ele não sabe se ele começa com oração, se ele começa com conversa, se ele começa com um círculo, se ele começa cantando, se ele começa tocando. Qualquer pessoa que pisar o pé ali vai compreender perfeitamente que ele não tem noção de onde ele está e nem aonde ele quer ir. E isso é muito grave. Eu não estou falando de alguém que saiba ler partitura, eu estou falando de alguém que saiba cantar o que vai ser ensinado. Eu não estou falando de alguém que tenha uma afinação perfeita e um canto maravilhoso, mas eu estou falando de alguém que sabe indicar para o conjunto exatamente o que é que precisa ser feito.
E essas certezas a gente adquire lá na nossa casa, não é na frente do conjunto, é lá na nossa casa quando a gente está aprendendo aquela canção e a gente tem a coragem, a hombridade de pegar pegar um caderno, pegar uma caneta e anotar. O meu ensaio hoje vai acontecer isso, vai começar tantas horas, até tantas eu preciso fazer isso, aqui eu tenho que fazer isso, aqui fulano vai ganhar essa oportunidade, aqui vai acontecer e nesse momento que a gente vai embora. É disso que eu falo. Estou falando de um formato, eu estou falando de algo que tenha sentido. É esse sentido que fará a pessoa sentir vontade de sentar e falar: que bom que eu cheguei. Então, pelo amor de Jesus Cristo, avalie a qualidade dos seus ensaios. Não permita que as pessoas comecem a se ausentar deles porque o seu ensaio está ruim. Ah, Eli, mas o ensaio é coisa de Deus, e não pode ficar falando que as coisas de Deus estão ruins. Eu não estou questionando o que, eu estou questionando o como, a forma como isso é produzido. E não tenho medo de dizer que em muitos lugares as pessoas abandonam os ensaios porque eles são ruins, são cansativos, são mal feitos, são mal pensados. É aquele negócio assim que está na cara que o regente não pensou o que ia acontecer ali. Ele simplesmente foi para o ensaio. Eu disse que ia doer e doeu.